Fala, galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e esse é o seu canal do Fisioterapeuta Atualizado. Então, antes de mais nada, eu quero explicar para vocês que o vídeo de hoje eu vou falar sobre radiculopatias cervicais, se a terapia manual pode ajudar esses pacientes ou não, o que a ciência fala sobre esse perfil de paciente, o que a gente pode ajudar. Então, antes de eu começar o vídeo, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar no vídeo e compartilhar esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas que você sabe que precisam aprender a utilizar a ciência na prática clínica, que é o nosso mantra aqui. Tem uma porrada de informação aqui no canal e essa porrada de informação serve para você, fisioterapeuta, aprender de verdade a utilizar a ciência no seu dia a dia, melhorar os seus resultados e conseguir realmente avaliar, dar diagnóstico, prognóstico e tratamento para os seus pacientes. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então aqui é um estudo que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, que é um estudo de uma revisão sistemática. Então, fala da utilização da terapia manual no manejo da radiculopatia cervical, e eu já falei sobre essa palavra manejo, mas eu vou repetir aqui para vocês. A gente fala manejo porque a gente não faz cura, a gente faz o manejo da determinada condição musculoesquelética, beleza? E aí o que acontece? Esse começo eu grifei porque ele é sempre interessante para a gente contextualizar o problema. Então tá aqui, ó, radiculopatia cervical. Deixa eu aumentar um pouco. Aí, radiculopatia cervical pode ser definida como uma desordem envolvendo uma disfunção das raízes cervicais, comumente apresenta dor irradiada do pescoço na direção, seguindo o trajeto da raiz afetada. Comumente não temos uma concordância, né, na definição, que também pode ser definida como dor no pescoço e no ombro combinada com perda sensitiva e motora. No entanto, Thomas et al. Propuseram uma nova definição de radiculopatia cervical como dor irradiada no braço com alteração motora sensitiva e de reflexo, como parestesia ou formigamento provocada por uma alteração de postura cervical ou movimento cervical. A incidência da radiculopatia cervical foi estabelecida entre 63,5 e 107,3 pessoas de cada 100 mil por ano, com C6 e C7 sendo os segmentos mais afetados. Para o tratamento, a gente tem duas abordagens principais, o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Os guidelines de 2011 até 2018 recomendam que a gente utilize exercício, terapia manual e anti-inflamatórios não esteroides como primeira linha de tratamento. E se essas opções de tratamento não melhorarem entre 4 e 8 semanas, a utilização de analgésicos e drogas anti-inflamatórias devem ser introduzidas, recorrendo ainda à cirurgia pode ser necessária. Algumas revisões sistemáticas anteriores nos deram indicações que exercício é efetivo no tratamento da radiculopatia cervical, quando associado ou não à terapia manual. Tração manual ou mecânica e thrust, manobras de alta velocidade e baixa amplitude. No entanto, sem bons critérios diagnósticos para radiculopatia cervical, a gente deveria comparar tratamento como possibilidades de alterações motoras e sensitivas com outros de indivíduos que têm dor relacionada à alteração da condução, da velocidade de condução nervosa, com um prognóstico provavelmente diferente. Qual que é o grande problema? Caracterizar o paciente para receber o tipo de tratamento. Vocês vão entender isso aqui quando eu começar a explicar mais profundamente o estudo. Nessa tabela 1, ele coloca todas as palavras que ele utilizou nos mesh terms, tá? Então, aqui é muito interessante que você vê todas as palavras que ele utilizou para chegar nesses artigos que ele fez. Então, depois, quando você baixar o artigo, dá uma olhada nessa tabela aqui. Resultados de discussão. Importante, seleção de estudos.
A literatura inicialmente nos levou a 365 estudos. Depois de eliminar os duplicados, ficaram 211 estudos, filtrando o título e o abstract, 22 estudos para uma leitura completa, onde 5 foram eliminados, porque eles não tinham nenhum, não tinham algum dos critérios de inclusão. 17 estudos foram selecionados na inclusão final, e aí tem um diagrama do prisma que eu vou mostrar para vocês depois vocês podem olhar também melhor isso. A avaliação de qualidade metodológica dos estudos. A qualidade metodológica dos ensaios clínicos, dos estudos, incluíram, se a revisão está feita na tabela 1, indicando, né, de acordo com aquele parâmetro que eu mostrei para vocês na tabela 1, indicando que a escala Pedro era preenchida ou não. Dos 17 estudos selecionados, 9 tinham uma alta qualidade metodológica, 3 estudos tinham uma moderada e 5 estudos um baixo score para a escala Pedro. Aí aqui tem o prisma, né, o chat prisma, olha lá. 364, outras pesquisas adicionaram mais 211, desses 211, 8 não era radiculopatia, 35 não tinha aplicação de terapia manual, 97 não era ensaio clínico, 4 eram da área lombar, 5 não tinham as variáveis de interesse, 6 estavam em chinês, 3 eram pós-operatório, foi feito sob anestesia, e 1 era em não humanos. Aí ficaram 22. Desses 22 que foram lidos na seleção final, a gente teve, que não eram ensaios clínicos, 2, em alemão 1, dor radicular não radiculopatia 1, e 1 estava comparando 2 trações mecânicas diferentes. Ficaram 17 estudos. Esse é o diagrama prisma, você vê o caminho que ele fez para chegar nisso com aquelas palavras-chave lá. E aí, o que acontece? Espera aí, aqui a primeira tabela que eu quero mostrar para vocês, que é a tabela do risco de viés. Eu nunca falei de tabela de risco de viés aqui no canal, mas eu acho que agora, depois desse tempo todo que eu estou produzindo conteúdo, eu acho que você já tem maturidade para entender essa tabela de risco de viés. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte, o que são esses domínios? D1, D2, D3, D4, D5. Primeiro domínio, viés de randomização. Segundo domínio, viés de intention to treat, das intervenções utilizadas. D3, que perderam dados. D4, medidas de desfecho. E 5, seleção dos resultados reportados. Olha o que acontece. Onde estão os vermelhos aqui? É onde ele não foi demonstrado. Então, esse estudo de ração, o que ele teve? Um viés de randomização. Esse estudo aqui de ração também teve um viés da intenção das intervenções. Esse estudo aqui de Ibrahim, de 2019, teve um viés de medidas de desfecho. Esse estudo de Clã 2016 teve um viés de seleção dos resultados reportados. Ou seja, de acordo com a análise do risco de viés, cada estudo apresentou, só que você pode perceber que a gente tem mais bolinha verde e amarela do que vermelha. Ou seja, nós temos mais estudos de moderada e alta qualidade do que estudos de baixa qualidade. Então, foram incluídos bons estudos nessa revisão. Aqui, ó. Alto risco de viés, algum risco de viés e baixo risco de viés. E aqui está a distribuição. O que acontece? Aqui a gente tem as tabelas das características dos estudos. E aí depois vocês podem olhar especificamente cada uma dessas tabelas para vocês entenderem como é que eles separaram cada coisa nos estudos. Agora, aqui no final, que é a parte importante. Olha o que aconteceu de resultado. Nós não conseguimos descobrir se a terapia manual é um tratamento efetivo para a radiculopatia cervical, porque quando a gente confirma com eletromiografia ou teste de condução, outros testes de condução nervosa, devido ao déficit dos critérios diagnósticos utilizados na literatura científica. Ou seja, primeiro problema, eles não conseguiram determinar uma melhora efetiva
porque a maior parte dos estudos que utilizou terapia manual não utilizou o padrão ouro de avaliação da radiculopatia cervical, que é a eletroneuromiografia ou a eletromiografia. Então, não avaliaram a condução nervosa, sensitiva e de reflexo. E a gente sabe que esse é o principal problema de um paciente com radiculopatia. Segunda coisa, sem uma eletromiografia ou uma eletroneuromiografia, uma confirmação desses exames, uma abordagem multimodal que inclui terapia manual parece ser a abordagem mais efetiva em curto prazo. Então, mesmo sem esses exames de padrão ouro, a abordagem de terapia manual parece ser muito boa em curto prazo, de acordo com os resultados que eles encontraram, mesmo sem essa boa ferramenta de avaliação. E a deficiência metodológica e a falta de follow-up nos estudos devem ser analisados de forma criteriosa. Então, o que a gente pode concluir nesse vídeo aqui? Que você, quando você tem um paciente com radiculopatia cervical, você tem que utilizar terapia manual e exercício, porque exercício já está comprovado que ajuda esse paciente. Agora, em curto prazo, a terapia manual parece que ajuda bastante. Mas, quando que a gente vai confirmar isso? Quando eu tiver estudos de boa qualidade metodológica que me digam exatamente isso. Entendeu? Gostou disso aí? Então faz o seguinte, me fala coloca aqui nos comentários como é que você vai utilizar isso na sua prática clínica. Valeu, beijo.